acho que boa parte de vocês já escutaram a historinha de Jesus na casa de Zaqueu, né? Então vamos relembrar, há 2000 anos atrás, como é que Jesus fazia as suas pregações. Primeiro que ele andava a pé, né? Não tinha Uber, não tinha carruagem, não tinha trem-bala. Então ele percorria os vilarejos, as cidades, ele e seus discípulos, a pé, pregando a boa nova. Estava ele então chegando à cidade de Jericó, a multidão já o aguardava. E de repente Zaqueu queria ver Jesus, queria ouvir Jesus, mas Zaqueu era baixinho e a multidão não permitia que ele visse. Zaqueu saiu correndo e subiu numa figueira. Vocês podem ver aqui, né, a gravura aqui. Subiu numa figueira para ver Jesus. Jesus, então, passando por essa árvore, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce que hoje eu vou me hospedar na sua casa. A multidão ficou desesperada, mas como? Zaqueu era um homem de má fama, né? Era um cobrador de impostos, então ele não era bem visto pelo povo da época. E Jesus então se hospedou na casa de Zaqueu, e Zaqueu então ficou tão feliz, e ouvindo toda a mensagem do Cristo, resolve mudar, transformar-se num novo homem. Então essa é a história. O que tem essa história a ver com o nosso Evangelho? O que tem essa história a ver com a nossa evolução? Nós vamos ver que essa historinha tem pelo menos 10 mensagens embutidas nela. E nós vamos ver uma a uma agora. Essa é a passagem, né? Então eu vou ler a passagem como está no Evangelho. Estando Jesus em Jericó, passava pela cidade onde havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tendo vontade de ver a Jesus para conhecê-lo, não o podia conseguir, pois era pequeno de estatura e a multidão o impedia. Por isso correu adiante e subiu em uma árvore para vê-lo, pois ele, Jesus, passaria por ali. Tendo Jesus vindo a este lugar, levantou os olhos e o viu, chamando-o: Zaqueu, desça, pois é preciso que eu me abrigue hoje em sua casa. Zaqueu desceu rapidamente e recebeu-o com alegria. Todos viram a cena e comentaram como ele foi se abrigar na casa de um homem de má vida. Entretanto, se apresentando diante do Senhor, Zaqueu lhe disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Jesus então lhe disse: essa casa hoje recebeu a salvação, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a passagem. Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 10, e também no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada um pode procurar lá, que vai estar exatamente assim. Mas voltando, né? O que esse trechinho tem de tão importante? Vamos ver? Então, primeiro, vamos entender o que é um publicano, o significado de publicano. Publicano, na época, eram pessoas que eram delegadas para cobrar tributos. As pessoas gostam de pagar tributos? Gostam de pagar impostos? Não. Mas como que estava a época de Jesus? Jesus estava lá na Galileia, né, andando pela Judéia, e essa região estava dominada por Roma. Né? Então os romanos eram os imperadores da época. E Roma, vocês já viram o ditado, né? Ela dividia para governar. Então ela mantinha Herodes como rei, deixava todo mundo ter as suas religiões, as suas doutrinas. Roma não se importava com isso, mas Roma queria a parte dela, que eram os impostos. Então tinha aqueles romanos
seletos da República Romana, e eles nomeavam publicanos, que vem do termo público, porque esse dinheiro, teoricamente, era para voltar para o povo, né? Para voltar para o público. Nós sabemos que nem sempre isso acontece, né? Até 2000 anos depois também não acontece. Mas estamos lá. Então o termo publicano vem de público. Eles nomeavam, então, pessoas da região. E esse era um cargo que era passado de pai para filho, porque era muito mal visto. Então o filho de um publicano ia ser um publicano. Quer dizer, o filho de um cobrador de impostos ia ser um cobrador de impostos. Ele automaticamente assumia essa dádiva do pai, né? Esse atributo do pai. E eles ficavam ricos, porque parte dos impostos cobrados ficavam com eles. E Zaqueu era o chefe dos publicanos daquela região, da região de Jericó. Então, ele tinha um escritório, vamos dizer assim, onde ele fazia toda a contabilidade e mandava o que era de Roma para Roma e ficava com uma parte disso, pagando os seus funcionários. Tá? Então, esse era um publicano. E qual era o conceito? Péssimo, né? O publicano, ele era muito mal visto pelos hebreus, pelos judeus da época, né? Judeu, primeiro, que não gostava de pagar imposto. E segundo, que eles achavam que os publicanos eram corruptos, né? Se envolviam em falcatruas. E terceiro, que os publicanos tinham contato com os gentis. Gentis eram todos aqueles que não eram judeus, não eram hebreus. Então, os publicanos cobravam os impostos de todo mundo, não só dos hebreus. E como é que era cobrado o imposto? Qualquer mercadoria que fosse sair da região pagava imposto. Para você usar uma ponte, pagava imposto. Para você usar uma caravana de camelos, pagava imposto. Para você fazer uma viagem, pagava um imposto. Tá? Era um tributo que era cobrado. Tá? Então, por essas três razões, os hebreus repudiavam os publicanos, não gostavam. Eram pessoas muito mal vistas, né, pelos hebreus. E Jesus e os publicanos, né? Como é que Jesus entendia isso? Jesus, inclusive, foi muito criticado pelos doutores da lei, pelos escribas da época, porque Jesus aceitava os publicanos, como aceitava todos. Ele aceitava qualquer um, os doentes, os enfermos, os maltrapilhos, os publicanos, os gentis, os hebreus. Ele não fazia distinção. E por isso era criticado duramente pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos hebreus em geral, né? Mas Jesus tinha um discípulo que era publicano. Vocês sabiam disso? Era Levi, também chamado depois Mateus. Inclusive, o Evangelho de Mateus é um dos mais amplos, um dos mais ricos. Mateus, por exemplo, redigiu o Sermão da Montanha, tá? A bem-aventuranças, está no Evangelho de Mateus. E Mateus era um publicano antes de ser discípulo de Jesus. Ele abandonou a função, a profissão, para seguir Jesus. Então, como é que Jesus podia ser contra um publicano se na equipe dele, nos discípulos dele, tinha um ex-publicano? Então, esse era Jesus. Esse é Jesus, né? Que a todos acolhe. Então, entendido que era um publicano, entendido os conceitos, vamos ver então quantas lições e quantas leis nós vamos achar naquele texto pequenininho que eu contei para vocês, é a historinha, né? Então está aqui uma figura, né, do nosso amigo Zaqueu lá, com os rolinhos de dinheiro, tá? E ele no seu escritório lá, fazendo as contas, tá? Claro que não é o verdadeiro Zaqueu, né? Isso aí é uma gravura. Mas vamos lá. Primeiro dos conceitos que a gente vê é a busca do conhecimento. Zaqueu
Era um homem rico, como foi dito no texto, tinha lá seus afazeres, mas ele não era uma pessoa acomodada. Ele queria mais conhecimento, ele queria conhecer o homem que todos falavam. Quem é esse Jesus? Quem é que todos querem seguir? Quem é aquele que cura, aquele que aconselha, aquele que acolhe? Ele queria conhecer Jesus. Então, a busca do conhecimento é uma das leis da evolução nossa. Tá? Nós buscarmos o conhecimento, seja através de uma palestra, seja através de uma leitura, de um filme, de qualquer outro tipo de comunicação, faz parte da nossa obrigação enquanto desenvolvimento moral que temos. Tá? Então, Zaqueu, ele saiu da inércia. Ele falou, não, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E foi ao encontro. E tomou todas as providências para conhecer Jesus. Tá? O segundo é sair da ociosidade. Nós vamos ver, nós vamos falar de cada título disso aqui. Sair da ociosidade, quer dizer, sair do lugar que está e fazer algo, tomar uma atitude. Tá? Zaqueu fez isso, não fez? Ser persistente. Zaqueu era baixinho, chegou no meio da multidão, não estava vendo nada, ele podia ter desistido. Mas o que ele fez? Ele persistiu subindo numa árvore. Né? Quarto, lei de ação e reação. A ação de Zaqueu provocou uma reação de Jesus. Está embutido também nesse texto. Combater o orgulho e preconceito. Aonde que está o orgulho e preconceito? Lembra quando Jesus falou, vou dormir na sua casa? O que a multidão fez? Contestou, né? Mas na casa de um homem de má fama, Jesus vai dormir? Isso aí não é orgulho e preconceito? Mudar de atitude. Tanto Zaqueu mudou de atitude, como Jesus mudou de atitude, olhando para Zaqueu e pedindo para ele descer. Praticar o arrependimento. Nós vimos lá que Zaqueu, na sua casa, fala, eu dou meus bens, 50% dos meus bens, e se fiz mal a alguém, tá, eu vou dar-lhe 4 vezes o valor que eu fiz o prejuízo. Igualdade perante Deus. A atitude de Jesus, acolhendo Zaqueu, ele diz que todos somos iguais perante o Pai, independente da profissão, da ação que seja. Perdoar sempre. Jesus foi lá e perdoou. Tá? Jesus não concordava, ele não precisava concordar com a profissão do Zaqueu, nem com as atitudes de Zaqueu. Mas ele perdoou. Tá? Ele passou por cima disso. E a misericórdia divina, tá? Onde todos nós somos iguais perante o Pai. Tudo isso aqui está dentro desse texto. Vamos ver agora, um por um. Então, vamos ver as lições e mensagens contidas nessa passagem. Tá? O primeiro é a busca do conhecimento. Então, tendo vontade de ver a Jesus para conhecê-lo. Então, Zaqueu teve vontade de ver Jesus para conhecê-lo. Então, isso não quer dizer que nós temos que sair correndo aqui e ir atrás de alguém. Não é isso. Hoje, a busca do conhecimento não precisa ser mais como no tempo de Jesus. Hoje nós temos internet, temos Google, temos livros, temos as casas de orações, independente da religião ou da doutrina. Então, nós temos como buscar conhecimento. Tá? Aberto para a gente. Tá? Então, como homem inteligente que Zaqueu era, queria conhecer o grande líder que influenciava pessoas e arrastava multidões. Então, ele saiu da inércia. E falou, eu vou conhecer esse homem. E foi mais do que isso, né? O segundo, sair da ociosidade. Muita gente, né? Não vou dar nome aos bois, não é isso não, mas muita gente acha que apenas comparecer uma vez por semana num culto, numa palestra, numa missa, todos os seus problemas estão resolvidos. E não é bem assim. Nós temos que sair da ociosidade.
Nós temos que sair do ponto cego que estamos e buscar esse crescimento. Então, voltando ao texto. Por isso correu adiante e subiu a uma árvore para vê-lo. Então, ele saiu da ociosidade. Se ele ficasse atrás da multidão, Jesus ia passar, não ia perceber a sua presença ali, ele não ia conseguir ver Jesus, mas o que ele fez? Saiu na frente da multidão, buscou uma figueira, tá? E lá em cima ele foi visto por Jesus e conseguiu se comunicar com Jesus, né? Então o objetivo de Zaqueu era ver e ouvir Jesus. Ele sabia que não seria fácil, pois em todos os lugares por onde ele passava, multidões tinham o mesmo desejo que ele, chegar até Jesus. Tá? E Jesus tinha um poder, né? Ele não precisava que apresentasse as pessoas para ele. Na verdade, ele já sabia o nome das pessoas, ele já sabia o objetivo daquela pessoa estar ali, né? O que acontecia. E tem uma pessoa também que fazia isso aqui, pertinho da gente, desencarnou há pouco tempo, chamado Chico Xavier. Quantas pessoas não foram até Chico e Chico já chamava pelo nome? Quantas pessoas não foram até Chico e Chico já falou, você veio aqui por causa de tal história, né? Tal acontecimento. Chico tinha também essa presença iluminada, né? Cristo mais ainda, com certeza. Então nós vimos aqui duas lições e duas mensagens contidas no texto. Estão acompanhando ou está muito rápido? Né? Se é muito rápido, a gente acelera mais um pouco, não tem problema. Ser persistente. Tá? Então, ele tomou a iniciativa do conhecimento, ele saiu da ociosidade e ele persistiu. Ele ficou lá em cima da árvore até que Jesus o visse. Tá? Então, tendo Jesus vindo a este lugar, levantou os olhos e o viu, chamando-o. Então, Zaqueu foi tão eficiente que, além de alcançar o seu objetivo, que era ver Jesus, atraiu a atenção de Jesus. Tá? E teve um diálogo com Jesus. E Jesus não perdia uma chance de passar as suas leis, os seus conhecimentos. Tudo o que acontecia, por mais banal que fosse a situação, ele passava lições. Então ele viu naquela atitude de Zaqueu uma forma de passar 10 lições para a gente. Isso era Jesus. Isso é Jesus, né? Olha que espírito iluminado, né? Que inteligência suprema que está ali. Lei da ação e reação. Aqui está claro uma lei de ação e reação. Chamando Zaqueu, desça, pois é preciso que eu me abrigue hoje em sua casa. Então, a ação de Zaqueu de subir na árvore e conhecê-lo, né, gerou uma reação de Jesus. O desejo também de Jesus conhecê-lo mais a fundo e honrá-lo. Então, a atitude de Jesus de hospedar-se na casa de Zaqueu gerou uma outra ação também na multidão, que estava interessada em seus próprios interesses. Todos queriam ser abençoados e se colocavam numa posição de merecimento. Então, quando Jesus se convida para dormir na casa de Zaqueu, a multidão não aceita. Né? Porque, puxa vida, mas eu sou um homem de bem, eu estou aqui e Jesus não me olhou. Vai olhar para Zaqueu, que é um publicano. Mas Jesus queria para deixar essa mensagem. Então, e quem pode se considerar um homem de bem? Tá? Quem pode se considerar um homem de bem ou de mal, né? Homem que eu digo aqui, homem e mulher, né? Não é gênero, mas... Então, muitas vezes, eu não matei e não roubei. Beleza. Isso basta? Que caridade você fez? O que você trouxe para o seu próximo? Que melhorias que você fez na sua vida ou na vida de outro? Tá? Então, são coisas para a gente ir pensando, né? Combater o orgulho e preconceito. Teve orgulho e preconceito? Sim. E vendo todos isso, murmuravam, ele foi se abrigar na casa de um homem de má vida. Então, quem disse isso
está se julgando que ele é de boa vida. E Zaqueu era de má vida. Primeiro, não se julga. Não cabe a ninguém julgar o próximo. Que Jesus não fazia isso. E não nos ensinou a fazer. Então a multidão se julgava superior a Zaqueu, por conta de sua atividade. Jesus, porém, não o julgou e nem desprezou. Não era de feitio de Jesus. Pelo contrário, era com esse exemplo que ele nos ensina. Tá? Então ele aproveitou esse exemplo, deixou a multidão furiosa naquele momento, ou sem entender o que estava acontecendo, e foi se hospedar na casa do publicano. Tá? Mas não foi à toa. Não foi à toa. Ele estava mostrando ali, né, como se combate orgulho e preconceito. Então a reação da multidão nada mais é do que orgulho e preconceito. É como aquela vizinha fofoqueira, né? Acho que Iracemápolis não tem, mas lá em Jericó tinha. A vizinha fofoqueira fala, nossa, a filha da vizinha ali já está namorando outro, olha. Não tem essas coisas, né? Tá julgando. Então, estou dando um exemplo bobo aqui, né? Mas a gente, sem querer, às vezes, está julgando. Tá? Jesus não faria isso jamais. E deu exemplo para a multidão, se hospedando na casa de Zaqueu. Mudança de atitude. Zaqueu ficou tão grato, né, pela visita de Jesus à sua casa, que ele tomou uma atitude. E falou, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Então a atitude de Jesus gera uma mudança na atitude de Zaqueu, que decide desapegar e repartir seus bens materiais. Então a partir daquele momento, Jesus então o toca, né, no coração, e ele falou, não, metade do que eu tenho, eu vou doar para os mais carentes. E mais do que isso, né, ele vai falar na próxima aqui, ele pratica o arrependimento. Se defraudei alguém, pagar-lhe-ei quadruplicado. Isso não passa de uma análise de consciência e compromete a reparar suas faltas. E não é essa a lição que Jesus sempre nos dá? Tá? Nós voltamos aqui, nós reencarnamos para quê? Para reparar nossas faltas, para mudarmos de atitude, para nos arrependermos. Está tudo aqui nesse textinho. De 10 linhazinhas. O próximo. Igualdade perante Deus. Então, Jesus prova que o Pai, ele a todos acolhe. Mesmo aqueles que acham que não merecem. Muita gente acha que não merece. Muita gente acha que o outro não merece. Mas o Pai não pensa assim. O Pai dá a oportunidade igual a todos os seus filhos. Tanto que a reencarnação é a maior prova, tá, de bondade, né, e de uma forma que a gente tem de ser igual. A morte nos iguala, né? O desencarne. É diferente, por exemplo, um desencarnado rico ou um desencarnado pobre, um desencarnado preto ou um desencarnado branco. Então, todos vão deixar as vestimentas e todos vão voltar para a pátria espiritual. Da mesma forma. O que vai acontecer depois vai depender de todo um exercício tido nessa existência. Mas a morte, ou essa passagem, ela nos iguala a todos. Isso é a perfeição de Deus. E a reencarnação é o maior presente que o pai poderia dar a um filho. É a chance dele recomeçar, reparar e crescer. E quantas vezes eu posso repetir? Quantas vezes for necessário. Tá? Olha como Deus é bom conosco, né? Então, o que está em igualdade perante Deus? Hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Então, Jesus falando, filho de Abraão, quer dizer, filho do Pai. Ele também é igual aos outros.
ele está colocando Zaqueu na mesma posição de qualquer outro seguidor da multidão ou fora dela. Não é? Jesus, com sua atitude, demonstrou que todos os homens são filhos de Deus, mesmo aqueles que assim não se veem ou assim não são vistos. Independentemente do que são ou do que fazem, todos merecem consideração e respeito. Se a profissão do Zaqueu não agradava a muitos, isso não faz dele uma pessoa que está fora da atitude do pai. Não. Ele é um filho do pai como qualquer outro. Ele tem o direito, tá, de reparar os seus erros. Ele tem o direito de se reconsiderar. E ele tem o direito de ser acolhido. É isso que Jesus está dizendo nessa frase. Uma nova lição. Perdoar sempre. É difícil, né? Perdoar não é fácil. Dar o perdão da boca para fora é a coisa mais simples do mundo. Com 2, 3 palavras a gente consegue. Mas perdoar de verdade são poucos. Né? Para poucos. Ainda temos que evoluir para chegar lá. Mas onde está o perdão aí? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido. O Filho do Homem é Jesus, tá? Ele veio buscar e salvar o que tinha perdido. Por quê? Porque Zaqueu, se ele não tivesse esse contato com Jesus, ele provavelmente continuaria a fazer o que fazia, a exercer sua profissão, a ficar cada vez mais rico. Não que a riqueza tenha a ver com nada disso, mas e cada vez mais odiado pelo povo hebreu. Tá? Então, quando Jesus fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perdido, ele resgatou aquilo que Zaqueu tinha de bom. Zaqueu, então, mostrou que ele tinha consciência, tinha caráter, que estava arrependido e que queria se modificar. Não só queria, como o fez. Ele se modificou. Então, assim também devem agir os verdadeiros cristãos. Não desprezando os que erram, porque muitas vezes os que erram se recuperam e progridem no bem, mais depressa do que aqueles que não roubam, tá? E não matam, permanecendo estacionados no grau evolutivo alcançado, causando males, não perdoando, julgando e se omitindo. Olha que bonito, né? Só repetir o finalzinho ali, né? Assim deve agir os verdadeiros cristãos, não desprezando os que erram. Todos nós somos falíveis, nós erramos, tá? Porque muitas vezes aqueles que erram por tentar. Muitas vezes não erram intencionalmente. Erram porque querem fazer. E às vezes fazem errado. Mas erram, mas se recuperam. Alguns se recuperam muito mais rapidamente do que aquele que se diz do bem. Porque aquele que se diz do bem, ele fala, não mata e não rouba. Só que ele permanece estacionado no grau evolutivo que ele alcançou, causando males, às vezes, para outros, sem perceber ou percebendo, não perdoando e julgando e se omitindo. Então é melhor uma pessoa que erra e se arrepende e tenta fazer o certo, do que aquele que aparentemente não erra, mas não sai da ociosidade, não procura crescimento, não procura realmente subir na árvore, né? Então, que cada um de nós procure a sua árvore, que cada um de nós saia de trás da multidão e procure a sua melhor forma de se destacar, de ver Jesus, de conversar com Jesus. Essa é a mensagem que está nessa historinha toda. E tem mais uma ainda, né? Essa é a 9ª. A 10ª é a misericórdia divina. Então, Zaqueu, ele representa a todos nós, ele é a soma de todas as dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Mas quando sintonizados com o Evangelho, reconhece que é possível
vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. E seguir na jornada evolutiva, pois o pai jamais abandona seus filhos. Então vocês viram que interessante? Numa historinha aparentemente boba, quantas lições, quantas mensagens e quantas leis de Deus estão contidas aqui. Era assim que Jesus agia. É assim quando ele conta a história da figueira seca, da semente de mostarda. Todas essas historinhas parecem bobas, se lidas, né? Lidas en passant, como diria em francês, né? De passagem. Se você ler de passagem e não prestar bem atenção, nós não captamos essas mensagens. Então o Evangelho, ele revela velando e vela revelando. Né? A Bíblia também é assim. Né? A Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros, inclusive do Evangelho. Então, é preciso que nós tenhamos uma postura de Zaqueu. Que sigamos esse exemplo. Não a postura de cobrador de impostos, não é isso. Tá? E nem precisamos também dar metade dos nossos bens, não é. Veja bem que não é isso que está em jogo aqui. Não é o valor monetário. É a atitude. Nós estamos falando das atitudes contidas no texto. Tá? Então, procuremos então, sempre que possível, nos desenvolver, tá? Por qualquer que sejam os caminhos, sair da ociosidade, tá? Tomar atitudes, né? Então sair da nossa multidão, subir na nossa árvore, tomarmos atitudes. Se erramos e temos consciência que erramos, perdoar a nós mesmos. A primeira pessoa que tem que ser perdoada somos nós. Se nós não nos perdoarmos, como poderemos perdoar alguém, um outro? Tá? E importante, se detectamos a nossa falha, nosso erro, não continuar fazendo. Mudar então a atitude mais uma vez, para não incorrer nos próprios erros. Tá? Então, é uma mensagem riquíssima que a gente deixa aqui. Tá? E eu tenho certeza, se a gente vasculhar um pouco mais, vamos achar mais coisinha nesse texto aí. Isso aqui é um resumo, para não ficar muito desgastante, tá? Para a gente ver como é que as passagens do Evangelho podem nos trazer muitos ensinamentos e muita evolução. Então, sempre que lemos uma passagem do Evangelho, procurem tirar os conceitos. Esqueçam as palavras antigas que estão lá, tá? Não dê importância a valores que aparecem, a trajes, a comportamentos tradicionais da época. Isso não é a mensagem. A mensagem está nessas entrelinhas, nesses exemplos que Jesus nos traz. Então, é assim que devemos tratar o Evangelho, é assim que buscaremos a evolução dentro das leis de Deus. E, portanto, é uma palestra curta, porque o tema é muito objetivo e autoexplicativo. Agradeço a presença de todos, encarnados ou não, tá? E que todos tenham uma excelente noite. Né? Nós vamos passar